Silas, uma explosão. E tem pessoas que, se você conversar com elas, elas vão dar testemunhos extraordinários sobre o Marçal. Mas talvez você vai conversar com gente que vai falar mal sobre o Marçal. E sabe o que é mais engraçado? É que esse texto que eu acabei de ler para vocês, ele explica com muita facilidade isso. Deus calou novamente Silas Malafaia e falou poderosamente a respeito de Pablo Marçal. Neste vídeo você só vai ouvir coisas edificantes, coisas boas sobre o Pablo Marçal, porque o Silas Malafaia está calado aqui nesse vídeo. Então você vai ouvir primeiro uma pastora muito sábia falando sobre Pablo Marçal. E nós terminamos esse vídeo com a fala do pastor Cláudio Duarte sobre Pablo Marçal. Esse vídeo é incrível. Nós vamos ouvir então a pastora Renata Vieira. Caso você queira ouvir o vídeo completo depois, o canal dela tem o mesmo nome, Renata Vieira. Quais são as armas utilizadas por ele com frequência para que fizessem dele esse homem de tanto sucesso? O que será que ele utiliza? Quais são os segredos dele? Concorrendo à prefeitura da maior capital do Brasil, que é São Paulo, e ele é um dos favoritos para vencer. Primeira coisa, ele sempre faz um compromisso público. Sabe o que é isso? Todas as vezes que ele quer se comprometer com algo, eu observei que ele fala diante das pessoas. Por exemplo, ele queria emagrecer, eu vou botar o vídeo aí para vocês, e aí imediatamente ele mostrou dentro de uma palestra que ele estava fazendo, uma foto dele, bem gordinho, bem cara redonda mesmo, e ali ele disse, olha, eu faço isso de propósito, para que eu não desista desse compromisso que eu estou fazendo comigo mesmo. Anota a expressão compromisso público. Se você assumir um compromisso público, você vai explodir. Pela primeira vez na minha vida eu mostrei isso aqui. Alguém que me conhece já viu mostrando? Eu decidi hoje, tá no meu stories, pode olhar. Mandei um recado para quem tá nos grupos do WhatsApp. Eu falei, eu vou mostrar isso publicamente para mostrar como é que funciona. Se você assumir e não importar com nada que vão dizer, você já tá com o resultado garantido. Agora você fica sempre preocupado. O capital intelectual, ele vai determinar a sua técnica, ele vai determinar suas decisões, ele é muito importante, mas o capital emocional é muito mais forte. A forma de você conseguir bater um resultado é se estrepando, já começando pelo contrário. Prova para todo mundo, você vai fazer. Acabou, vai ter que fazer. Aí tudo que você for fazer, você vai lembrar, eu falei. E isso, será que não é a mesma coisa que o Senhor disse pra gente lá no livro de 1 João, no capítulo 4, versículo 15, que diz assim: se alguém me confessa publicamente, confessando que Jesus é o Senhor, Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Talvez o Senhor já estava querendo de nós esse compromisso público para que também fossem muito mais fortes as razões para que a gente não desistisse dele. Quando nós confessamos algo publicamente, isso traz um peso muito maior. Segundo ponto da vida de Marçal que eu achei muito interessante. Vocês notaram que ele sempre responde uma pergunta com outra pergunta? Então minha pergunta é muito simples. Você pretende usar a sua experiência no mundo do crime para cuidar de São Paulo, para fazer política pública em segurança? Meu pai me ensinou a nunca tocar em nada de ninguém. Eu te desafio agora, fala o nome aí do que eu peguei, do que eu toquei, que eu devolvo. Agora eu quero saber que dia que vocês vão devolver a moral desse país. Quando uma pessoa faz uma pergunta e ela responde prontamente, ela responde debaixo das suas emoções e seus sentimentos. E na maioria das vezes está errado. Ela faz essa pergunta... então você está refletindo sobre a questão para poder... É o normal responder. que todo ser pensante faça. Deveria. Que ele abra uma pergunta para que essa pergunta abra um ponto de reflexão na cabeça dela. Eu acho muito interessante. Nós fomos assistir o debate aqui em casa e eu achei muito interessante. Toda vez que alguém fazia uma pergunta para ele que ficava um pouco desconfortável ou que tratava de um assunto que ele não queria falar, imediatamente ele respondia com outra pergunta. A Bíblia diz em Provérbios 26:4 que não é para você responder o tolo com a igual insensatez dele. Pelo contrário, você não pode se igualar a ele. Responda o tolo com uma insensatez que ele merece. Então, se estão te fazendo uma pergunta tola, você não tem a obrigação de responder com tanta sensatez, com tanta sabedoria. Faça uma pergunta de volta, assim como quando seus inimigos te acusarem ou quando Satanás jogar a culpa no teu coração, pergunta para ele se ele sabe o destino dele. Você tem que se firmar nisso.
Quando Satanás lançar sobre você um peso, assim como estão tentando lançar sobre Marçal, faz uma pergunta de volta. E aí, Satanás? Você sabe do teu fim? Que vai ser no lago de fogo e enxofre? Com o julgamento que você merece? Terceiro ponto, gente. Adquira conhecimento. Eu vou colocar um videozinho onde Marçal diz o quanto ele ama ler, conhecer a palavra, meditar, adquirir conhecimento. Quanto mais você estudar, mais fino você vai ser. Então nunca tenha preguiça de estudar. Não gosta de estudar em livro, vai estudar em vídeo. Não gosta de estudar em casa, compre a passagem e vá no lugar. Estudar uma Bíblia a vida inteira vai mudar a sua vida, mas o dia que você pisar em Israel, você vai assustar. Você diz, meu pai esteve aqui em São Paulo e falou, ei, Pablo, você prosperou muito, né? Mas eu lembro, várias pessoas se impressionam com você, eu não me impressiono. Eu bem sei quantas vezes eu vi você lendo livros com o pé na água gelada, para não dormir, você estava morrendo de sono, mas você lia sem parar. Quarto ponto, e a quarta característica que me chamou muita atenção, talvez uma das que mais me chama atenção, talvez a segunda, entre as duas primeiras, foi a forma como muitas pessoas veem ele como alguém obstinado, alguém arrogante, mas não é. Ele exerce a fé dele o tempo inteiro. Ele age como quem tem certeza da vitória. Tudo que ele fala, nós estávamos ali assistindo o debate, e ele diz o tempo todo, eu serei o novo prefeito de São Paulo. Eu farei isso, eu farei aquilo. Nós somos 10 candidatos aqui na cidade de São Paulo, e só um. Vai ser nosso projeto que vai para frente, eu que sou o próximo prefeito. Eu sou um homem de fato. Eu falo o que vou fazer, meu cérebro acredita, porque tem uns fatos falando assim, ó, você sempre fala que vai fazer e faz. Então, desculpa, às vezes pode contrariar até a fé de alguém, né? Eu não fico vivendo o tempo inteiro por fé. Minha fé é em Cristo. As demais coisas ele já me deu e falou, vai lá e arregaça. Toca o terror na terra. Então, se eu escolher fazer alguma coisa, eu tenho certeza que eu vou dominar essa coisa. E não é isso que a palavra de Deus diz em Isaías 41:1. Por isso não tema. Eu sou com você, não tenha medo. Eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. E eu seguro você com a direita da minha mão vitoriosa. Eu já vi pessoas irem a eventos de imersão com Pablo Marçal, seja no ambiente nacional ou internacional. E desses ambientes saíram pessoas que mudaram de vida, destravaram, acessaram ambientes dentro de si mesmo, ok? Porque para as coisas mudarem ao nosso redor, elas precisam mudar primeiro dentro de nós. E tem pessoas que, se você conversar com elas, elas vão dar testemunhos extraordinários sobre o Marçal. Mas talvez você vai conversar com gente que vai falar mal sobre o Marçal. E sabe o que é mais engraçado? É que esse texto que eu acabei de ler para vocês, ele explica com muita facilidade isso. Ele diz que todos estavam no mesmo lugar. Ele diz que todos estavam vivendo a mesma experiência com Moisés. Todos passaram pelo mar, todos viram a nuvem, as codornizes, o maná que caía do céu, a água que saía da rocha. Mas o verso 5 diz, apesar de todos estarem debaixo das mesmas informações, experiências, grande parte deste povo não teve sucesso. Das duas, uma. Quando você sai de um ambiente onde vai te instruir e você sai dali fracassado ou fracassando, duas coisas podem ter acontecido nesse ambiente. Número 1, você pode ter recebido ferramentas ruins, pessoas que não estavam aptas para treinar, que sequer conseguiam resultados positivos na sua própria vida, ok? Viu a oportunidade de treinar outras pessoas e ganhar dinheiro através, de um ambiente de muita esperteza. Ou então a segunda coisa pode ter acontecido. Você não teve o engajamento necessário com as ferramentas que recebeu. Você foi ao evento, pagou caro ou não pagou, você viajou, ficou hospedado no hotel, entrou num evento 9 da manhã, saiu às 3 da manhã, como todo mundo saiu, certo? Uma imersão pesada de muito conteúdo, certo? E não aconteceu nada na sua vida. Mas sabe o que é mais engraçado? Mudou a vida do outro. Sabe o que é mais engraçado? Destravou o outro e não destravou você. Mas eu venho te dizer nesta tarde
que a partir do mês de novembro de 2008, os teus programas, por causa do teu ministério, vão começar a ser recheados de milagres. E como era verdadeira a palavra de 31 anos atrás, esta é igualmente verdadeira. Silas, uma explosão de avivamento inunda o teu coração. E o Senhor, nesta tarde do 1º de agosto de 2008, declara: não é o Brasil, meu filho, não é a América do Sul, meu filho, este planeta que reconhecerá que eu estou na tua... Veja mais vídeos aqui, para você ficar por dentro dessa história. Aqui em cima, ó. Escolhe um desses. Deus abençoe e muito obrigado por me acompanhar.